Boa noite, pessoal. Vamos lá, vou fazer um vídeo da análise de estrutura dos topos e fundos do Bitcoin. Eu já deixei aqui um vídeo no passado sobre topos e fundos, o que eu considero um topo verdadeiro, um fundo verdadeiro. Acho que vale a pena assistir quem não assistiu, porque tem muito dessa ideia aqui, tá? Então vamos lá. Olhando aqui no passado, a gente estava numa tendência de baixa, né? E como que a gente identifica uma tendência de baixa? Eu troco para o gráfico de linha, tá? E a gente começa a identificar os topos e fundos. Então, nós tivemos aqui o topo, certo? E um fundo aqui, certo? Depois, ele fez esse topo mais alto, e esse topo mais alto originou, deixa eu dar um zoom aqui, um fundo mais baixo, tá? Esses pequenininhos aqui eu ignoro, tá? Então, esse topo quebrou essa estrutura e originou esse fundo. Portanto, ele passa a ser um topo verdadeiro. E esse passa a ser um fundo verdadeiro. Então, esse é o topo que mantém a tendência de baixa. Se ficar fazendo zigue-zague aqui, não considero pivô. É apenas indução de liquidez, tá? Então, esse topo originou um fundo, mas não foi mais baixo que o fundo referência. Então, não é um fundo verdadeiro. É um fundo de indução, tá? E aí, esse topo, né, originou um fundo lá embaixo. Portanto, esse topo quebrou essa estrutura aqui do fundo verdadeiro. Então, ele passa a ser o topo verdadeiro. Esse passa a ser o fundo verdadeiro. Tá vendo? Então, olha só a armadilha aqui, ó. Né, o pessoal fala assim, opa, pivô de baixa, né, porque fez um topo aqui, com certeza esse topo vai quebrar esse fundo. Não quebrou, comeu liquidez, pegou o stop dessa galera, fez um topo aqui e daí quebrou e seguiu tendência. Por quê? Porque o topo referência era esse e não esse. Então é isso que tem que tomar cuidado, tá? Então continuando aqui, ó. Esse fundo verdadeiro, originou esse topo. Não é topo verdadeiro porque olha onde é que está o topo verdadeiro. Lá em cima, isso no semanal. Então o range fica assim imenso, né? Imenso, tá? Aí topo, fundo, nivelou o fundo, ó. Não é fundo verdadeiro. Topo, fundo, agora sim quebrou, tá? Então, topo verdadeiro, fundo verdadeiro. Topo, fundo, quebrou de novo. Topo verdadeiro, fundo verdadeiro. Aí agora a gente inverteu a tendência, ó, porque esse fundo verdadeiro originou um topo que quebrou o topo anterior. Agora sim nós invertemos a tendência semanal de baixa para a tendência semanal de alta. Tá? Foi o início aqui, digamos assim, do bull market. E aí, continuando a ideia aqui, esse fundo originou lá o topo lá em cima, né? Fez o zigue-zague aqui, esse fundo, né? Esse fundo originou um topo que nivelou com o topo de cima, então ainda não foi pivô, né? Quando rompe bem pouquinho assim, ó, não considera, tá? Esse topo originou um fundo que nivelou com o fundo de baixo e aí sim rompeu. Então, quando rompeu, é esse fundo aqui originou esse topo aqui, tá? Depois, continuando, esse fundo aqui originou lá em cima esse topo aqui, tá? Ó, vou colocar aqui no gráfico de vela. Ó, tá? Originou lá em cima. Então, qual que é o range do semanal, tá? É basicamente aqui, ó, desse fundo até esse topo. Tudo isso daqui é o range do semanal. Tá? Em tendência de alta. Então, se romper esse fundo aqui que está aqui embaixo, em 38 mil, aí que a gente inverte de fato, né? Se romper aqui em 73 mil, continua a tendência de alta, tá? Então, o preço ele pode muito bem ficar trabalhando dentro desse range absurdo aqui, fazendo isso, até que rompa, tá? Quando isso acontecer, passa a ser o fundo, passa a ser o topo, tá? Por isso que fica muito perigoso essa área, porque o range está imenso, né? O que pode acontecer também? Né? Ele pode fazer assim, ó, vir aqui, entendeu? E descer mais, o que eu acho pouco provável, porque eu não acho que ele vai perder esses níveis aqui, tá? Mas daí seria esse daqui o topo, esse daqui o fundo, tendência de baixa. Então, o range semanal está imenso, né? E aí, como que a gente faz? Identificamos o range ativo. Vamos pegar uma extensão de Fibonacci e colocar aqui. Aonde que é a retração característica que o pessoal gosta de comprar? 50% para baixo. Note que já bateu aqui em 50%,
cravou e repicou. E agora está vindo de novo, tá? 50% é conhecido como? Por uma zona de geração de liquidez. Por que isso? Porque das duas uma. Quando está com muito hype, ele toca em 50% e já vai. Não foi o caso. Ele tocou em 50% e voltou. E agora vai nivelar fundos. Tá? Isso aqui é muito perigoso quando começa a nivelar. Porque quando começa a nivelar, isso aqui é liquidez. Entendeu? É gente colocando stop loss nessa região para continuidade. Ele pode bandeirar aqui assim, fazer bandeira e subir? Claro que pode, né? Mas existe uma chance de pegar essa liquidez e aí vir os níveis abaixo de 50%. Quais que são os níveis mágicos aí, né, para seguir tendência? 0.6, 0.786, mais ou menos esses níveis aí. Por isso que aqui, ó, 0.618 dá 52 mil, 0.786 dá 46.300, mais ou menos, tá? Então, essa daqui é a FIBO do range semanal e agora o preço tende a ficar buscando liquidez aqui e brincar com a nossa cabeça. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Outro detalhe, vamos aqui para pegar lá do começo, tá? Como que puxa a Fibonacci de maneira correta? Tem duas maneiras. A primeira maneira aqui que eu mostrei para vocês, identificar o range que está mantendo. O que é o range? Topo verdadeiro e fundo verdadeiro e traça a FIBO. A segunda maneira é você pegar a FIBO do começo do movimento, que é aqui, e puxar até o próximo topo, que é esse, tá? Se você vê que o pullback passou de 50%, já considero estrutura mitigada, tá? Então essa estrutura aqui não vale mais, tá? Então o que você faz daí? Continua a FIBO, pega a FIBO, vem até o próximo fundo, que é esse, puxa até o próximo topo, tocou 50%. Estrutura mitigada, xizinho nela, tá? Qual que é o próximo fundo aqui? Esse fundo aqui, ó, tá? Qual que é o próximo topo? Lá em cima, puxa lá, tocou 50%? Não tocou 50%, então o movimento foi, voltou, não tocou 50%, isso continuou subindo. Então eu não considero essa estrutura aqui mitigada. O que eu faço então? Continuo com a extensão da FIBO até o próximo, aqui, tá? E agora a gente espera um toque em 50% pelo menos. Onde é que está o 50% agora? Nessa região, 49.400. Tá? Deixa eu pegar aqui só com o gráfico de vela para comparar, porque eu estou usando o Heikin Ash. Mesma coisa, tá? Então, pessoal, se realmente não formar uma bandeira aqui de continuidade, tá? Tem muita chance, ao meu ver, do Bitcoin perder a bandeira e chegar nessa região aqui dos 49.400, tá? Então, eu deixaria uma ordem aqui, tá? Porque se for acontecer de tocar aqui e explodir, ele vai deixar um pavio, ele vai pegar, pum, vai tocar e já vai explodir. Então, eu recomendo deixar uma ordem aqui até um pouquinho para cima, tá? Deixa ali deixa mais ou menos aqui, ó, 50 mil, porque tem número psicológico ali. Então, deixa 50.200, entendeu? Mais ou menos assim, eu deixaria uma ordem mais ou menos aqui, tá? Então, isso do ponto de vista de Fibonacci. Agora, o que a gente tem aqui no semanal? Nós temos um order block, uma região mais abaixo aqui, ó, bem aqui. Isso aqui é um order block, tá? E se a gente for levar assim uma análise técnica pura mesmo assim, idealmente tem que tocar no suporte. Order block é um suporte. Então, o preço começar a voar assim sem tocar num suporte, né? Às vezes não tem fundamento. É claro que às vezes acontece isso, né? De ir sem fundamento, assim, mas a bola quicandinho, redondinha, vindo certinho para você meter a bica, tem que ter um monte de confluência. E suporte é uma confluência importante. E bate lá com 0.618 dessa Fibonacci que eu acabei de traçar, bem nessa região aqui. Então, outra ordem aqui, tá? Bom, então aqui eu deixaria ordens também de spot para hold nessas regiões. Aqui uma ordem futuros, né? Baixa alavancagem, claro. Só pensando que ele poderia tocar e já deixar pavio e subir. E daí cuida com a realização. E se você vê que não vai segurar, fecha a posição, assume o loss, porque vai vir buscar essa região mais de baixo aqui, possivelmente, tá?
Deixa eu só ver aqui mais uma coisa. Tá? Acho que é isso aí. Vamos ver se tem algum outro order block no diário, nessa região. Ó, olha lá que legal. No diário, ó, tá vendo no semanal? Temos order block bem aqui, ó. Mais uma confluência. Então pode ser sim, ó, que esse order block do diário, tá? Segure essa região aqui que eu marquei aqui de 50 mil, que é 0,5 daquela fibra gigantesca lá de baixo, tá? Só mais um detalhe, pessoal. Se isso daqui for uma bandeira de continuidade, né? O range semanal aqui desse fundo aqui até esse topo, né? Bandeiras tem essa característica aqui, tá? De subiu rápido, tá caindo lento, menos íngreme que a subida. Idealmente seria 0,382, mas como limite 0,5, que a gente está tocando aqui de novo, tá? Então existe talvez sim um fundamento para tocar aqui e continuar nessa bandeira também, tá? Se não acontecer isso, aí a chance mais possível é tudo isso que eu expliquei agora, tá? No vídeo aqui no começo, tá bom? Mas é normal isso aqui, ó, porque o range está enorme. Então a tendência de alta só vai perder quando perder esse fundo aqui, no semanal, tô falando, tá? Então é normal ficar buscando aqui. Valeu!